Bom dia, pessoal. Bom dia, não, boa noite. Eu já estou em ritmo de bom dia. Eu estava aqui crente que o vídeo já estava começando, eu não tinha apertado o botãozinho. É mole? Bom dia, Juliana. Bom dia, Tiago. Estamos aqui com o encerramento da semana de SST. Boa noite, Juliana. E começar agora, encerrar, né, essa semana maravilhosa que eu tive o prazer imenso, inenarrável. Olá, Olá, Tiago, boa noite. Tá, boa noite, tudo bom? Como é que tá? eu tô aqui falando dessa semana maravilhosa que eu comecei com o pé direito as minhas lives, com convidados maravilhosos e vamos terminar, Olha, né, com um fechamento que eu sei que vai ser show, né? maravilha, E aí, maravilha. Tiago? Estou vendo aqui Tudo teu bem, currículo. Estou Ah, vendo teu é? currículo, é até complicado falar. É higienista ocupacional, perito na Vara Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, para determinação de aposentadoria especial, técnico em segurança do trabalho, bombeiro profissional civil, instrutor de treinamento da NR20 pela empresa MA Consultoria de Belo Horizonte. Você viaja, né? Minas Gerais, instrutor de espaço confinado, NR33, pelas empresas Altseg de Curitiba, Paraná, e pela empresa Task de Sorocaba, São Paulo, instrutor de trabalho em altura NR35, eu não vou te pedir para fazer isso, pela empresa Curitiba, de Paraná, instrutor de CIPA, NR05, professor pelo Senai, consultor de segurança de trabalho e proprietário da empresa de consultoria e engenharia de segurança do trabalho. Falei tudo? Um pouquinho. É, né? A gente vai trabalhando, vai fazendo um monte de coisa, depois é isso mesmo. Estou muito feliz de ter você aqui, principalmente encerrando essa semana de segurança do trabalho, né? Que é nós Maravilha, estamos com esse problema de Covid, tá em alta, né? com Precisamos certeza. mesmo falar sobre isso, reforçar a parte de segurança. Eu, como contadora, né, muitas das vezes, vou assinar aqui para o Jefferson Ribeiro. Boa noite a todos que entraram. O que acontece? Eu, como contadora, vejo muito da gente chegar para o cliente e falar: olha, tem que fazer. A gente passa por escrito, pelo menos eu sempre passei por escrito, tem que fazer os procedimentos. E muitas das vezes eles olham e não fazem. Eu, Verdade. pessoas, eu não tenho como obrigar as pessoas a fazerem. Não tem como meter a mão no bolso do cliente e dizer, não, você vai fazer. Eu não tenho essa condição, eu não tenho esse poder de fiscalização. Né? E Com hoje, certeza. eu tô todo dia, passei o dia todo bem. Aí, hoje, ontem estava de noite, na hora da live, 9 horas, agora de novo, na hora que eu preciso falar com você, eu estou aqui fungando, porque eu sou alérgica. Mas isso aí pode ser evitado. Mas eu estava tranquilo. É só entrar na live e começa. Da... Eu Essa alergia live, né? acho que eu estou começando a ter alergia à live. Porque ontem começou na hora da live. E era nove Olha horas. só. Agora eu estou Nossa. aqui muito bem, tranquila. Quando comecei a live, comecei a fumar. Aí fica, gente, né? Constrangedor Tá certo. lá. Tem um monte de pergunta para você, entendeu? Perfeito. Um monte de questionamento. E eu gostaria que você também ficasse à vontade de responder coisas que não está dando minha pergunta, porque eu não sou Perfeito. da área,
né? As minhas perguntas de leiga, né? Uhum. Eu queria saber, por conta da Covid-19, as empresas continuam sendo obrigadas a elaborar o PPRA e o CMO? Bom, boa noite para todo mundo primeiro, né? O pessoal que está aí, já vi a nossa colega lá, a professora Cristina também, a outra Cristina, né? Amiga nossa também, advogada, alguns colegas aí também, sejam todos bem-vindos, né? E muito obrigado também, Cristina, por me convidar para essa live. Me sinto muito honrado, né? Não, Por eu estou participar. honrada com as pessoas maravilhosas que entraram aqui para poder prestigiar. Boa noite, Cristiane. Muito obrigada a todos que estão aqui. Cristiane. E desculpe essa minha fungação, porque eu não estava. Até esse momento eu não estava sentindo nada. Não, tranquilo. Então, assim, Cristina, a gente vê sobre a elaboração dos documentos de segurança do trabalho, né? Dentro dos grupos de segurança do trabalho, mesmo que eu faço parte, vem uma série de dúvidas. O pessoal, mas eu ainda sou obrigado a elaborar o PPRA, o PCMSO, tem por obrigação elaborar esses documentos? Não saiu uma medida provisória falando que eu não estou mais obrigado a elaborar os programas? Não, não saiu. Isso quer dizer o quê? Que a empresa ela continua obrigada a elaborar o PPRA e o PCMSO nessa época de Covid, normalmente. Não teve nada falando que suspendeu a obrigatoriedade da elaboração desses programas, tá? O que a gente precisa trazer como base é o seguinte: PPRA e PCMSO não se renova. Isso aí é uma cultura que veio a nível Brasil. Não é só aqui na minha cidade. Eu tenho conversado com muitos colegas de fora do meu estado e todo mundo fala, vamos renovar os programas. Peraí, mas os programas não se vencem. Não vence PPRA. PPRA não vence. PCMSO não vence. Então não tem data de validade. Só que, entretanto, a NR9, que traz a obrigatoriedade do PPRA, ele fala que uma vez ao ano eu tenho que fazer a análise global do PPRA. É onde o pessoal se confunde com renovação. Então, uma vez que eu elaborei o PPRA, se não mudou nada na minha empresa, não mudou layout, não mudou procedimento, não mudou produto químico que o meu trabalhador trabalha, não mudou processo, não mudou nada, continua a mesma coisa, eu não preciso elaborar um novo documento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise global. O que é essa análise global? É uma avaliação do que foi feito relacionado à segurança do trabalho do ano passado para cá. Né? O que a empresa fez e o que a empresa não fez sobre segurança do trabalho. Aquilo que estava escrito no PPRA, o que a empresa fez, o que estava escrito ali. Se a empresa não fez nada, então tem que relatar o que ela não fez, que ela deixou de fazer. Ou o que ela fez, tem que relatar. Traça uma nova meta e traça um novo cronograma de ação. Essa é a análise global do PPRA. Normalmente ele é mais barato do que a elaboração do programa propriamente dito. E o PCMSO também não se renova. A NR7, ele fala que uma vez ao ano tem que fazer o relatório anual do PCMSO. Então, o que é esse relatório anual? É um dado, são uns cálculos estatísticos, né, que o médico ele faz para saber quantos exames foram feitos, quantos que não foram feitos, qual é a projeção dos exames para o ano vindouro, qual foi o percentual de ASO com alteração. Então, vem essas informações. E detalhe, a maioria das clínicas de medicina do trabalho faz esse relatório anual de graça. Não cobra nada para poder fazer isso. Algumas ainda cobram, mas a maioria não cobra. É só você ligar lá e pedir, olha, eu quero o relatório anual do ano passado para cá. Né, de tal data a tal data. Eles emitem. Normalmente eles têm software que já faz isso automático e já manda para a empresa. Então, não precisa... Importante. Sim, exatamente. Então, isso é uma redução de custo muito grande para as empresas. E são poucas empresas que sabem. Por quê? Se vendeu renovação de PPRA no Brasil inteiro, os próprios técnicos, engenheiros de segurança ou até mesmo clínicas de medicina do trabalho não sabem, às vezes, que análise global e relatório anual do PCMSO. Nem profissionais da área de segurança do trabalho, às vezes, não sabem. Né? Os mais técnicos sabem. Tem gente que sabe e ainda vende a renovação dos programas. Né? Mas não necessariamente eu preciso elaborar um novo programa. Tá? Eu tenho que ter a análise global e a renovação anual do PCMSO. Agora, qual é a condição? Tiago,
eu estou em época de Covid, e se eu não elaborar esse documento, ou se eu não fizer a análise global do PPRA ou o relatório anual do PCMSO, qual é a multa que a empresa pode tomar por não fazer esses documentos? A multa, ela varia, tá? Então, quem define multa para a gente de segurança do trabalho é a NR 28, tá? Ela vem trazendo um quadro lá de gradação de multas, tá? Que é baseado na OFIR. Mas eu já trouxe aqui mais ou menos uns valores para vocês terem uma ideia de quanto valeria uma multa. As multas também variam pela quantidade de funcionários que tem na empresa. Então, ela varia de 1 funcionário acima de 1.000 funcionários. Então, o valor mínimo da multa para uma empresa de 1 funcionário, por exemplo, seria de R$ 2.396 por não elaboração do PPRA, né? Por não elaboração do PPRA. E uma empresa com mais de 1.000 funcionários, o valor da multa máxima chegaria a R$ 6.708. Tá? Isso por não elaborar o PPRA. Então, a multa ela vai variar de R$ 2.300 a R$ 6.700. Aí tem as variáveis, tem o valor mínimo e máximo da multa, a variável por quantidade de funcionários da empresa, mas só para a gente ter uma noção, ela varia de R$ 2.000 a R$ 6.000. Para não elaboração do PCMSO, a multa é um pouco menor, ela varia de R$ 1.436 para uma empresa de, no mínimo, 1 funcionário, a R$ 4.024 para uma empresa acima de 1.000 funcionários. Né? Lembrando que pode ter agravamento, né? Eu acho que a empresa que tem muito funcionário, nesse caso, ela é beneficiada, né? Porque tá barata a multa, né? Ela é muito barata. Com relação a uma empresa que só tem um funcionário, essa multa é muito barata. Porque quanto vale a multa do seu funcionário? Entendeu? Com certeza. É R$ 6.000. Isso a gente está falando... Isso a gente está falando só na elaboração dos programas, né? Fora que tem outros itens. Então, um auditor fiscal, ele pode pegar um PPRA ou a falta do documento, ele pode dar multa por vários itens que deveria estar no PPRA e não tem. Entendeu? Então, ele não toma multa só pela não elaboração do documento. Ele vai tomar a multa pela falta de prestação de informação de vários itens que deveria ter no PPRA e não tem. Aí tudo isso é somado. Então, essa multa ela pode aumentar, com certeza, né? Entendi. Deixa eu perguntar, quanto aos exames ocupacionais, o ASO, as empresas continuam sendo obrigadas a realizar? Se não realizarem, qual é a multa? O que acontece, Cristina? Esse daí nós tivemos uma MP, que é a MP 927, tá? Ela trouxe a não necessidade, na verdade ela suspendeu a obrigação da realização dos exames, tá? Só que o único exame que continua sendo obrigatório é o exame demissional. Tá? Então, Thiago, quer dizer que se eu contratei um funcionário, eu posso colocar ele para trabalhar sem fazer o exame admissional? Posso. Durante a validade da MP, pode. Porque essa MP 927, ela fala que você vai ter esse benefício, entre aspas, né, até o final do estado de calamidade pública do Covid-19, que seria até dezembro, né, de 2020, ok? Então, teoricamente, enquanto a MP estiver com validade, né, que, se eu não me engano, esse mês agora ela já perde validade, se não virar lei, ela cai, né? Então, até dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2020, as empresas podem contratar sem precisar fazer o admissional. Porém, ao final do estado de calamidade pública, tá, as empresas têm 60 dias para realizar esses exames. Então, não quer dizer que ela não está obrigada, ela está desobrigada de fazer. Quer dizer que foi suspendida a obrigatoriedade durante esse período. Após passar o estado de calamidade pública, ela tem que fazer esses exames novamente. Eles têm que fazer esses exames. Eu, Thiago, particular... Pode perguntar. E nesse caso, se o funcionário ficar doente nesse período, como é que a empresa vai provar que ele não estava doente, que ele já estava doente antes de entrar na empresa? Exatamente, essa é a condição. Porque assim, eu tenho orientado os meus clientes, falo, olha, independente se a MP falar isso, faz o ASO. Porque, por exemplo, as clínicas aqui
As clínicas aqui da minha empresa, da minha cidade, elas têm as medidas de prevenção para o trabalhador não se contaminar. Eles fazem atendimento ao Covid, só que o Covid entra por outra porta, tem um atendimento diferenciado, não é junto, o atendimento não é junto com os outros trabalhadores que estão aguardando fazer exame, tem distanciamento de segurança. Então, eu tenho orientado, faça o exame, porque é muito arriscado. É muito arriscado. Você contrata um trabalhador com uma hérnia, aí o cara entra para fazer um trabalho braçal, estoura a hérnia do cara, o que o cara vai falar? Vai falar que pegou na empresa, uai. Não fez um exame admissional para descobrir que o cara tinha essa hérnia, né? Já uma hérnia pré-existente. Então, assim, tem algumas doenças que o médico consegue falar, não, olha, isso aqui é pré-existente. Tem coisas que o médico consegue identificar, mas tem coisa que não dá. Tem coisa que no admissional tem que ser identificado, né? Só que as empresas, ela tem essa colher de chá. No demissional, no exame demissional, as empresas, se o último exame feito, isso aí eu achei bacana, acho que é até legal. Se o último exame feito pelo trabalhador está entre 180 dias, foi até 180 dias, o trabalhador não precisa fazer o demissional para sair da empresa. Então, se o último ASO, digamos que ele fez um admissional ou um periódico até 180 dias, que dá 6 meses, se eu não me engano, o trabalhador não precisa fazer o demissional. Porém, isso já era previsto na NR7. Só que a diferença era o quê? Que as empresas de grau de risco 1 e 2 tinham 135 dias. Ou seja, se o último exame for realizado há 135 dias, o trabalhador não precisa fazer o demissional. E as empresas de grau de risco 3 e 4, 90 dias. Então, o que a AMP fez? Ela colocou 180 para todo mundo. Se o último ASO realizado foi em até 180 dias, não precisa fazer o exame demissional. Então, foi essas condições que a AMP 927 trouxe, né? Que é o quê? Posso deixar... Pode comentar. Não, pessoal, dá uns coraçãozinhos aí, manda uns directs aí pro pessoal, pede pro pessoal vir para cá para assistir. Estamos tendo uma aula. Com certeza. Com certeza. Então, o que acontece? O que a MP trouxe é o seguinte, a suspensão da obrigatoriedade dos exames, admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função, tá? Eu faço se eu quiser, ou seja, é opcional, se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu posso segurar até dezembro. O pessoal está botando coração. Assim, se eu quiser, eu posso deixar até dezembro, né, de 2020, que eu tenho 6 meses após o estado de calamidade pública. E se prorrogar o estado de calamidade pública, também prorroga. Isso se a MP continuar com validade. Agora, e se a empresa não fizer o exame, não fizer o ASO dentro do prazo permitido, digamos que eu optei em ficar até 31 de dezembro sem fazer o ASO do meu trabalhador. Aí eu tenho 60 dias após o estado de calamidade pública para fazer o ASO. E não fiz. Quer dizer o quê? A empresa ela pode ser multada. Qual o valor da multa por não realização do ASO? Tá? Para o ASO admissional, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional, eu estou olhando a minha colinha aqui, tá? Eu não lembro de isso. Não, mas, tá certo. Para esses ASO admissional... Exatamente. Para o ASO admissional, mudança de função, retorno ao trabalho e demissional, a multa varia de 719 para uma empresa com 1 funcionário a 2.099, tá? Para uma empresa com mais de 1.000 funcionários. Isso por ASO não realizado, por exame não realizado. Tá? E para o exame periódico, o valor da multa é outra. O valor da multa mínima é R$ 1.200 e máxima de R$ 3.400. R$ 3.494, na verdade. Ou seja, o ASO periódico... E faz o demissional e esquece do periódico, né? Isso. E o periódico, o valor da multa é bem maior do que o admissional, né? Entendi. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A empresa está obrigada a criar procedimentos contra o Covid-19? Se está, qual o valor da multa? Esse também é um outro ponto bem particular, tá? A gente orienta a todos os nossos clientes, inclusive os nossos clientes de consultoria, a gente já está elaborando, né? Como a gente tem alguns clientes, então, assim, e somos poucos profissionais aqui na nossa equipe,
Então, a gente ainda está elaborando de cada um deles. Tem alguns ainda que a gente ainda não terminou de fazer, mas a maioria já tem os procedimentos. Então, a gente já determina, já cria um procedimento para os nossos clientes para o que fazer, no caso, para evitar a contaminação. Porém, isso não tem uma legislação federal que obrigue as empresas a fazer isso. Agora, por que isso é importante? Tá? Detalhe, não tem legislação federal, mas municipal ou estadual às vezes tem. Então, você tem que analisar sempre as legislações estaduais e municipais, porque isso varia. Por exemplo, aqui na minha cidade, as indústrias são obrigadas. Eu sou em Rondonópolis, no Mato Grosso. Ah, tá. Não, porque você toda hora falou minha cidade, mas não fala. Mato Grosso. É porque como a gente aqui traz experiência aqui no Mato Grosso, né? Então, o que acontece? Aqui em Rondonópolis é o seguinte, as indústrias, elas são obrigadas a criar um plano de contingência contra a contaminação do coronavírus. Então, para ela funcionar, ela é obrigada a ter esse plano de contingência. Sem esse plano de contingência, ela não pode funcionar. Uma fiscalização da vigilância sanitária ou algum outro órgão pertinente, eles podem embargar a empresa ou até mesmo gerar multa. Os valores das multas também vão variar conforme o estado, né? E conforme a legislação estadual ou municipal. Tá? Então, assim, a gente não tem ainda multas pré-definidas a nível federal. Então, meio que o governo deixou a critério dos estados e municípios definir isso. Então, questão de multa por não criação desses procedimentos ou do plano de contingência, como a gente fala muito dentro da segurança do trabalho, a criação desse plano de contingência, isso varia de município para município e varia de estado para estado. Tá? Então, tem essas alterações. Agora, por que é importante as empresas terem um procedimento por escrito e executado conforme o procedimento? O importante é o quê? E, se eu não me engano, foi a MP 927, ela trouxe lá entre os seus artigos, um artigo falando o seguinte, que a contaminação com Covid-19 não iria caracterizar como acidente do trabalho. Não era caracterizado como acidente de trabalho. Aí, o que o nosso STF fez? O STF foi lá e tirou a eficácia, a eficiência desse artigo. Ou seja, se um trabalhador se contaminar com Covid-19 e se comprovado o nexo com a atividade, a empresa vai assumir, vai virar um acidente de trabalho, a empresa vai ter que abrir uma CAT, um comunicado de acidente do trabalho, e se esse trabalhador vir a óbito, tá, é possível da família reclamar na justiça uma indenização por conta disso. Ó, a nossa amiga a Cristiane colocou aí, o artigo 29 da MP 927. Ó. Então, o que acontece? Está aparecendo aqui para mim. Apareceu aqui para mim. O que acontece? Se ficar caracterizado como um acidente de trabalho, a empresa poderá pagar a indenização para o trabalhador, para a família. Se o trabalhador der entrada no INSS, usufruir do benefício do INSS e retornar do benefício do INSS, pode gerar estabilidade de 1 ano para esse trabalhador, por ser caracterizado como um acidente de trabalho. Eu ouvi uns boatos, que eu não sei se é verdade, não sei se isso procede, diz que o trabalhador que chegar no INSS com Covid, o INSS seria caracterizar automático como acidente de trabalho, cabendo à empresa ter que recorrer e comprovar que não é um acidente de trabalho. Mas eu não vi isso acontecendo, escutei alguns colegas só comentando sobre isso, mas não sei se é verdade. E se for verdade, as empresas têm que tomar cuidado. Então, por que do procedimento por escrito? Tá? Por que da necessidade desse plano de contingência ou algum outro procedimento por escrito? Há necessidade porque, se ficar caracterizado lá no INSS como acidente de trabalho e você comprovou que não é acidente de trabalho, você vai ter que apresentar para o INSS o que você fez para evitar a contaminação. O que você fez para o trabalhador não ter contaminado lá? Olha, eu tenho um procedimento aqui por escrito. Eu tenho, além desse procedimento por escrito, eu tenho os comprovantes de execução. Seja lista de presença de treinamento, seja foto de que instalou álcool em gel, seja foto do trabalhador usando máscara, seja... Aí você vai ter que evidenciar de N formas diferentes que você executou aquilo.
Para quê? Para você poder chegar ou na justiça, ou para um auditor fiscal, ou para uma vigilância sanitária, ou para o próprio INSS e comprovar que a empresa fazia as adequações. Então, por isso, a necessidade desse procedimento. Eu vejo muito, Tiago, as pessoas estarem com a máscara e botar a máscara no pescoço, pendurada, mas, quer dizer, às vezes está com a máscara da empresa, mas como obrigar o funcionário a cumprir? Tem que ter uma multa, né? A empresa tem que dar uma punição ao funcionário. Se eu te pegar sem a máscara que eu te dei, você pode ser punido. Né? Aqui, para você ter uma ideia, aqui no estado do Mato Grosso, foi definida uma multa, isso é um decreto, uma lei, não lembro, estadual, foi definida uma multa de R$80 para cada trabalhador que não estiver utilizando máscara, porque a multa é para a empresa. Então, qualquer fiscalização, né, que chegar na empresa e o trabalhador não estiver usando máscara, gera uma multa de R$80, não só para o trabalhador, para clientes também. Chegou na empresa, tem cliente lá e não está usando máscara, a empresa pode ser multada em R$80 por cada pessoa que estiver sem máscara. Então, isso força a empresa o quê? Força a empresa a cobrar tanto os funcionários como os clientes para entrar ou trabalhar somente usando máscara. Aí tem que ter procedimentos de cobrança, né? Vai ter que ter procedimentos, treinamentos para os trabalhadores. Nós tivemos ainda, não lembro se foi início desse mês ou final do mês passado, a criação da portaria 20, de número 20, agora de 2020, que é uma portaria que veio trazendo orientações e procedimentos de segurança. Só que, assim, a meu entender, até pelo que eu li dentro dessa portaria, ela não trouxe a obrigatoriedade da realização desses procedimentos por escrito para as empresas privadas. Ele trouxe a obrigatoriedade de criação de procedimentos escritos para algumas empresas governamentais. Então, ela trouxe algumas condições dessa aí. Porém, né, muitos profissionais de segurança do trabalho estão usando essa portaria como base para elaborar os planos de contingência. Porque ela trouxe definição para a gente de grupo de risco, ela trouxe definição para a gente do que é um trabalhador contaminado com Covid, o que é um trabalhador com suspeita, o que é um trabalhador contatante, que é aquele trabalhador que entrou em contato com uma pessoa contaminada. A professora Cristiane falou assim, permita discordar. Perfeito. Eu ainda, como eu falei, eu lembro que eu gravei um vídeo no YouTube também, falando sobre essa portaria, que eu ainda não tenho uma convicção, né, da não obrigatoriedade dela, até porque eu ainda não discuti com muitas pessoas sobre isso. Mas, a princípio, é o ponto que eu tenho trabalhado. É a portaria conjunta número 20, na verdade. Então, ela trouxe vários procedimentos, que nós, pelo menos nós aqui também, estamos usando como base para elaborar os planos de contingência e os procedimentos para as empresas, porque ela trouxe vários procedimentos técnicos, né? E bem bacana, em caso de refeitório, o que fazer para o trabalhador não se contaminar no refeitório, o trabalhador que se desloca com o ônibus da empresa, como não se contaminar lá dentro do ônibus, vestiário, cozinha. Eu trouxe vários procedimentos que eu achei bem bacana, bem legal. Muito né? interessante. E como eu falei... E se não tem outra legislação, tem que ser essa mesmo, né? Exatamente. Né? Então, assim, esses procedimentos, tá, são obrigatórios para aqueles estados e municípios que determinaram a obrigatoriedade. As multas vão variar conforme o que foi determinado nesses estados e municípios. Tá? E eu vejo a necessidade, não a obrigatoriedade, da elaboração dos procedimentos de segurança, porque a empresa vai precisar comprovar que ela não contaminou seus trabalhadores. Como que você comprova? Com a criação de procedimentos e evidenciando a execução daquele procedimento por escrito, né? Com certeza. Deixa eu fazer mais uma pergunta aí para você. Se o uso das máscaras de pano são obrigatórias, se sim, qual o valor da multa? E se as máscaras de pano são EPIs? Você pode... Legal. Bacana. Primeiro, vamos para a definição de EPI. O
Quem define EPI para a gente é a NR6, a norma regulamentadora de número 6. A NR6 ela fala o seguinte, que EPI é todo equipamento ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Tá? Então, essa é a definição de EPI dada pela NR6. Fora isso, nós temos ainda lá dentro da NR6, como pré-requisito para aquele equipamento ser um EPI, ele tem que ter um número do CA. Tá? O CA é um certificado de aprovação. Todo EPI, para ser EPI, o fabricante, quando ele fabrica o EPI, ele tem que levar esse equipamento para um laboratório acreditado ou pelo próprio laboratório do Ministério do Trabalho. Esse EPI vai passar por uma série de testes, seguindo várias NBRs ou normas internacionais. Passou nesses testes, esse laboratório vai liberar um laudo, que esse laudo vai ser juntado com um processo que vai ser enviado para o Ministério do Trabalho, para o Ministério do Trabalho liberar um código, é um número, um código numérico, que é o CA, Certificado de Aprovação. Que através desse CA você entra no site do Ministério do Trabalho e identifica todas as características do EPI. Então, para ser EPI, o equipamento, para ser um EPI, obrigatoriamente ele tem que ter um número desse CA. Se não tiver CA, não é um EPI. Tá? Ou seja, quando a gente pega a máscara de pano, ela não é um EPI. Por quê? Porque ela não tem CA. Tá? Aí tem um outro termo técnico também que a gente precisa, nessa época de pandemia, que trouxe à tona esses termos. A diferença entre respirador e máscara. Tá? Respirador é aquela, entre aspas, máscara utilizada pelo trabalhador, que é um EPI, que tem CA, que você vai ter o respirador descartável, o respirador de baixa manutenção, um cartucho, o respirador de facial completa e N modelos de respiradores. Então, toda vez que a gente vê na legislação descrito como respirador, ele está se referindo a um EPI. Então, o não uso do respirador tem multa. Tá? Tem multa para a empresa. Se o trabalhador não estiver usando ou a empresa não faz a entrega do respirador, tem multa que varia de R$ 2.300 a R$ 6.700. Então, é a multa por não uso do EPI ou não entrega do EPI por parte da empresa para o trabalhador. Então, isso vale para os respiradores. A máscara é aquela que não é o EPI, que seria aquela máscara de pano. A máscara de pano, não uso da máscara de pano, ele vai bater de frente com o quê? Com as legislações estaduais e municipais. Tá? Então, eu volto a frisar. No meu estado do Mato Grosso, tá? No estado no qual eu moro, nós temos uma legislação estadual que obriga todo mundo que estiver na rua a usar máscara. Então, tem uma legislação que obriga todo mundo a usar máscara, independente... Aqui no Rio, eu estou no Rio também, e aqui também tem essa obrigatoriedade. Exatamente. Aí o valor da multa também vai variar com ou estaduais ou municipais, tá? Então, o uso da máscara só é obrigatória, né, a partir do momento que você tem uma legislação que vai regir sobre isso, né, seja estadual ou seja municipal. Quanto aos respiradores, lembrando que o respirador é aquele que vai ter o CA, que é certificado lá pelo Ministério do Trabalho, ele tem multa regido pela NR28, que é baseado na NR6. Tá? É o que define para a gente as normas. Eu ia te fazer uma pergunta, mas acho que você já me respondeu. Um trabalhador com Covid-19 pode caracterizar como acidente de trabalho. Esse trabalhador terá estabilidade? Aí é que tá. Ele vai ter estabilidade se, por um acaso, caracterizar acidente de trabalho, tá? E se ele der entrada no INSS, usufruir do benefício do INSS, né, e retornar do benefício. Uma outra dúvida e um erro que às vezes muitos profissionais têm, que é achar que só pelo fato de abrir uma CAT gera estabilidade, né? Oi? Tá me ouvindo agora? Oi? Tá travado para você? Ixi. Voltou? Voltou. Deu uma pausa e voltou. Tá. Não, beleza.
Essas coisas Então, acontecem, né? A gente está numa live, num período que as empresas, toda hora eu estou conversando sobre isso, as empresas não estavam preparadas de tecnologia, de telefonia, para nos com atender, e certeza. procuraram também, nem se importaram em melhorar seus serviços. Porque está todo mundo usando a internet, e quando chega a Uhum. determinada hora, simplesmente a gente para de trabalhar. É. Toda hora dá pique, Sim. cai, e é complicado. Olha, e aqui no meu, eu estou aqui no meu escritório, né? Eu decidi fazer a live aqui porque lá em casa a internet é mais fraca do que aqui. Aqui eu contratei 200 GB, não chega a 200 mega de internet, não chega a 200 mega, e hoje eu ainda olhei antes de entrar na live, estava meio travando aqui também, aí eu olhei e não está chegando 20 megas, sendo que eu contratei 200, sabe? Bom, E eles tá uma benção esse não, negócio. não Não entregam entrega o que aquilo que a vende. gente paga. É complicado. Exatamente. Exatamente. Mas vamos lá, né? Vamos, Então, vou aqui, continuar. Deixa eu ver. isso. A pergunta foi em cima se gera estabilidade para o trabalhador, né? Sim. Então, assim, só vai gerar estabilidade, o Covid um trabalhador contaminado só vai gerar estabilidade se ficar comprovado que ele adquiriu o Covid na empresa, tá? Ficou comprovado que ele adquiriu o Covid na empresa, a empresa abriu a CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho, o trabalhador precisou ficar afastado com mais de 15 dias e ele precisou dar entrada no INSS para usufruir dos benefícios do INSS. Né? Seria o benefício lá, mudou o nome agora, mas era auxílio acidente do trabalho. Né? Então ele ia lá usufruir o benefício. Após o retorno do benefício do INSS, ele tem a estabilidade por 12 meses, né? Que é o definido na legislação previdenciária. Tá? Então, a contaminação com Covid pode, sim, gerar estabilidade para o trabalhador. Né? E o que o que a empresa pode fazer para comprovar que a contaminação do Covid não foi um acidente de trabalho? Legal, bacana. O que acontece? Para a gente comprovar que o trabalhador não adquiriu o Covid, a gente traça alguns procedimentos. Não adquiriu o Covid dentro da empresa, né? Então, primeiro, a empresa tem que ter um procedimento por escrito, tá? Por quê? Porque é uma prova documental, é um documento de que a empresa está executando os procedimentos, que tem um procedimento, que tem uma conduta a ser tomada, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Depois é executar os procedimentos conforme está escrito. Tá? Então, se é o distanciamento de 1,5 m, tem que ter o distanciamento, se tem que ter álcool, se é o uso de máscara, se é... e etc. Todos os procedimentos, tem que executar todos os procedimentos. O trabalhador que foi contaminado com Covid, ele deu um resultado positivo, chegou com o exame, olha, estou contaminado. O médico falou para mim que é Covid-19 e me deu um atestado de Covid-19. Então, qual que é a conduta que a gente tem feito, a gente tem aplicado para os nossos clientes aqui? Primeiro, é fazer uma investigação de acidente. Tá? A gente tem que fazer uma investigação para verificar aonde foi a possível contaminação. Será que esse trabalhador se contaminou na empresa ou não? Tá? Essa investigação não necessariamente precisa ser feita por um técnico de segurança ou por um engenheiro, não. Às vezes o proprietário da empresa, na verdade a atribuição de investigação de acidente é da CIPA, mas como eu sei que a maioria das empresas não tem CIPA, poderia ser o próprio gerente, dono da empresa, fazer o quê? Perguntar para o trabalhador, onde que você acha que você se contaminou? O que você fez ou onde você frequentou que você acha que você pegou o Covid dali? A pessoa vai falar, eu acho que foi aqui, eu acho que foi assado. Ou ele vai falar, não sei onde que eu peguei, não tenho ideia de onde que eu peguei. E fazer algumas perguntinhas simples para o trabalhador. Você tem frequentado igreja? Você tem frequentado hospitais? Você tem frequentado mercados, farmácias? Você tem... Então, fazer umas perguntas nesse nível. Tem jogado bola com os amigos? Tem jogado bola? Tem feito reuniões na casa de outras pessoas? Ou seja, tem usado máscara? Então, são algumas perguntas que a gente faz na investigação. Por quê? Para definir se é uma doença ocupacional ou não, isso não é de caráter do engenheiro ou do técnico em segurança.
Então, mesmo que a gente tenha uma suspeita, a gente não pode falar, olha, essa doença ele não pegou na empresa. Porque isso é prerrogativa médica. A partir do momento que é doença, quem tem que falar se tem nexo com a atividade ou não é o médico do trabalho. Aí qual que é a orientação que a gente passa? A partir do momento que você tem um procedimento por escrito, você executou o procedimento, fez a investigação de acidente, encaminha o trabalhador para o médico do trabalho, para esse médico avaliar se tem nexo ou não com a atividade executada pelo trabalhador. Como que ele vai avaliar? A gente vai apresentar para o médico, olha, doutor, nós temos toda essa documentação aqui que rege, que comprovam o que nós fizemos. O médico vai avaliar os procedimentos da empresa, vai avaliar a investigação de acidente e vai avaliar o paciente pessoalmente. A partir daí, ele vai tirar a conclusão dele. Olha, é um acidente de trabalho. Chegou um laudo do médico dando nexo, falando que é um acidente de trabalho, o que nós aconselhamos? Antes de emitir a CAT, procura o jurídico da empresa. Por que procurar? Eu jogo a bucha para o jurídico, jogo aí para a Cristiane, nossa amiga. Né? Falei assim, Cristiane, fala para mim se eu devo não está aparecendo as abrir perguntas, as pessoas não estão aparecendo. O que acontece? Por que a gente joga para o advogado? Porque o advogado vai passar um parecer jurídico para a empresa. Olha, o médico falou para abrir, então abre. Ou não, olha, o médico falou para abrir, mas aqui tem uma lei assim, assado, que a gente pode se basear nela e se acontecer alguma coisa, a gente tem defesa. Entendeu? Sim, então, assim, nos resultados positivos ou duvidosos, nós sempre orientamos a empresa a procurar o jurídico da empresa. Olha, procura o jurídico, procura o advogado que te defende aí. Se você não tem advogado, contrata um advogado aí para um parecer. Por quê? Porque se o trabalhador lá na frente entrar na justiça, se o advogado falou para você que não era para abrir, ele vai ter que defender a tese dele. Travou de novo? Travou? A internet. Oi? A internet estava... Cristina? Está oscilando a internet. Deu para ouvir a resposta, ou Cristina? Tá oscilando bastante. Aí do finalzinho, não. Então, assim, de forma bem resumida, né, para a empresa conseguir comprovar que o trabalhador não se contaminou lá, ou que se contaminou. Então, o que ela tem que fazer? Primeiro, procedimento por escrito, executar o procedimento criado. O trabalhador que esteve contaminado e está com atestado médico... Pois é. Não sei se é a minha. Deixa eu